O Trabalho Legal está no ar e vai mostrar. CNJ cria Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas. Saiba quais são os direitos de um trabalhador voluntário. Esse tipo de ação começa a ganhar destaque e é um diferencial na hora de conseguir uma vaga de emprego. Ônibus com motor traseiro agora é lei no Distrito Federal. O resultado de investigações do Ministério Público do Trabalho foram fundamentais para a mudança na legislação. E ainda, a rotina de um fotógrafo. Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Cerimônia em Brasília marcou o início dos trabalhos do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas. Uma audiência pública no Senado também discutiu questões do trabalho escravo no país. Parlamentares e convidados debateram formas de combate ao trabalho escravo em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, destacou a importância do projeto de lei 432 de 2013 não avançar no Congresso. Esse projeto de lei, principalmente da forma como ele está posto em regime de urgência, ele traz primeiro a imposição de uma nova conceituação do trabalho escravo sem que haja devida discussão. E a grande gravidade do projeto é que esse projeto retira da conceituação o trabalho degradante e a jornada exaustiva. Ou seja, ele limita o trabalho escravo ao trabalho em condições de restrição de liberdade. Essa legislação é uma legislação que volta pelo menos 100 anos na história. A nossa legislação hoje sobre trabalho escravo, ela é referência para o mundo. O objetivo da audiência foi reafirmar a posição da Comissão de Direitos Humanos contra a aprovação do PL 432. O projeto quer restringir o crime de trabalho escravo somente aos casos de trabalho forçado e servidão por dívida. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho também participou da audiência e afirmou que o Brasil não pode retroceder no combate ao trabalho escravo. Na realidade, nós temos toda uma gama de medidas, não apenas na esfera legislativa, mas em outras searas também, que são voltadas, na realidade, para intensificar o desestímulo à utilização dessa nefasta forma de exploração do labor humano, que é a escravidão contemporânea, o trabalho em condições análogas de escravo. Uma dessas medidas é justamente a PEC 81, que depois de 15 anos de tramitação, na época chamada PEC do Trabalho Escravo, hoje Emenda Constitucional 81, ela prevê a expropriação das propriedades urbanas e rurais em que for constatada a exploração do trabalho em condições análogas de escravo. Em uma cerimônia realizada no Supremo Tribunal Federal, o país ganhou uma importante ferramenta na batalha para erradicar a escravidão. Foi lançado o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas. Para o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, o trabalho escravo ainda está presente na realidade brasileira e, por isso, precisa ser combatido. Continua assolando realmente esta harmonia da vida social, esgarçando mesmo o tecido que faz com que os cidadãos brasileiros atuem ombro a ombro em benefício do bem comum e é, portanto, algo que deve ser combatido com a maior energia possível. O lançamento do fórum foi comemorado pelo Coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, do MPT. Acredito que venha a somar esse movimento, sobretudo encampado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que não só na discussão do próprio conceito, da própria regulamentação da lei, mas também no traçar de estratégias para o enfrentamento do trabalho escravo, nós teremos aqui mais um espaço de avanço dessa prática que o Brasil é, felizmente, referência mundial.
O Fontet tem como objetivo fazer o levantamento de dados relevantes sobre inquéritos e ações judiciais que tratem da exploração de pessoas em condições análogas à de trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, em 2013 tramitavam 573 processos envolvendo trabalho escravo e tráfico de pessoas nas justiças estadual e federal. A tarefa é uma tarefa gigantesca. O fenômeno do trabalho escravo é desafiador porque ele vem se transformando ao longo do tempo. Hoje nós temos trabalho escravo tanto nas zonas rurais como nos grandes centros urbanos, principalmente nas atividades informais. Então, se faz necessária uma multiplicidade de estratégias para dar combate a essa situação. Somente em 2015, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel supervisionou 257 estabelecimentos e em 90 deles identificou trabalhadores em condições análogas à de escravo. Ao todo, foram localizados mais de 1.000 trabalhadores nesta situação. O trabalho escravo é um problema no Brasil, é um problema no continente e no mundo, infelizmente. De fato, esta iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, do Poder Judiciário Brasileiro é extremamente louvável, importantíssimo, porque, em primeiro lugar, continua a reconhecer que o problema existe e continua a criar mecanismos de combate a essa chaga da humanidade. O ativista indiano Kailash Satyarthi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2014, foi o convidado de honra do evento. Durante mais de 30 anos de atuação, ele já ajudou a resgatar mais de 80 mil crianças escravizadas. Para ele, iniciativas como o lançamento do fórum podem ajudar a sociedade a enxergar o problema do trabalho escravo. So, a lot of good things had happened here. Now this is also quite innovative to launch this national forum, judicial forum on forced labor and slavery. That will definitely help in bringing the issue which is largely neglected in the society to the political and social discourses. Depois do intervalo, saiba quais são os direitos de um trabalhador voluntário. Voltamos já. O trabalho voluntário é regulamentado no Brasil desde 1998, mas poucos conhecem os direitos desses trabalhadores. E o que poucos sabem também é que ter algum trabalho voluntário no currículo é um diferencial na hora de uma seleção de emprego. A proposta é trabalhar sério e com um sorriso no rosto. Aqui, o salário não cai na conta bancária. A recompensa para quem trabalha com trabalho voluntário é o simples prazer de ajudar o próximo. Mas o que representa ser um voluntário? O trabalho voluntário é tudo aquilo que você se dedica no seu tempo livre, ou seja, que não é quando você está no seu trabalho remunerado, seja como empresário, seja como empregado, e que você se dedica a uma causa. Então você dedica o seu tempo ou alguma habilidade que você tenha para um grupo de pessoas, para uma só pessoa, para uma associação. Para mim, trabalho voluntário é estar com pessoas que necessitam realmente de um apoio, de algo específico, atender as verdadeiras necessidades mesmo. Flávia começou a fazer trabalho voluntário na adolescência, na época em que ainda era estagiária. A missão era orientar jovens aprendizes e pessoas que buscavam uma recolocação no mercado de trabalho. Me sentia muito bem, porque eu me sentia esclarecendo, eu sentia que aquilo levava uma leveza para elas, que aquilo iria contribuir para uma autoestima, que eles não iriam ficar frustrados quando recebessem um não. A Casa da Sopa funciona em Brasília desde 1970. Por aqui,
Cerca de 180 voluntários trabalham de domingo a domingo. E como a equipe é grande, eles se revezam semanalmente. A Ângela, que é a coordenadora da casa, trabalha praticamente todos os dias. Ângela, como que é para você estar à frente de um trabalho tão grande, sabendo que no final do mês não tem salário? A garantia de que tudo isso que é feito tão quentinho, com todo esse amor, vai realmente para a boca do pobre, mais pobre de Brasília. São pessoas que estão aí pelas ruas e que, muitas das vezes, é o único alimento, é esse que a gente está levando. No dia 5 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional do Voluntário. Aqui no Brasil, o trabalho voluntário é regulamentado por lei desde 1998. Tem a Lei 8.608 de 98, que regulamenta o serviço voluntário no Brasil, o que é uma legislação bastante simples e objetiva, que diz que não gera vínculo trabalhista quando o serviço é prestado de forma voluntária, desde que exista. Como ele é uma exceção ao contrato de trabalho, ele tem que ter um termo específico, por meio do qual a pessoa se coloca à disposição para prestar o trabalho voluntário. E, necessariamente, aquele que está oferecendo o trabalho voluntário tem que ser uma instituição pública ou privada de fins não lucrativos. Não pense que trabalhar sem salário não tem compensação. Entre os benefícios apontados por quem trabalha voluntariamente estão a sensação de bem-estar e fazer o bem, sentir-se útil, ajudar as pessoas e o país e o desenvolvimento de habilidades. Só que em algumas situações, o voluntário pode ter também algumas despesas ressarcidas. Eles podem estabelecer ressarcimento de despesas em razão do serviço voluntário, que geralmente são despesas de transporte e alimentação. Mas isso também um acordo entre a pessoa que está prestando o serviço voluntário e aquele que recebe o serviço voluntário. De acordo com pesquisa, 72% da população brasileira nunca fez trabalho voluntário, enquanto 28% já praticou ações voluntárias e apenas 11% continua trabalhando nesse ramo. O que muita gente não sabe é que quase 60% das companhias observam durante o processo seletivo se o candidato tem algum trabalho voluntário no currículo. O interesse das empresas a estarem valorizando o trabalho voluntário é porque, ao longo da história do processo de recrutamento e seleção, coisas importantes do candidato passaram a ser importantes também para a empresa. Lá no passado, o que me interessava era o conhecimento que você tem, a faculdade que você fez, as experiências profissionais que você teve. Para quem faz do voluntariado parte da rotina, as lembranças, os momentos vividos e os sorrisos recebidos valem mais do que qualquer coisa. A gente às vezes olha tanto o que falta que a gente deixa de olhar o que a gente tem. E a gente já tem muito, né? A gente tem muita coisa. Acho que se cada um se ocupasse mais com o que tem e se disponibilizasse mais a doar o que tem, ao invés de ficar olhando o que falta e criticando o que não está bom, com certeza a vida seria mais leve e o mundo seria, assim, muito mais legal, muito mais gostoso de ser vivido. Ônibus com motor traseiro agora é lei no Distrito Federal. Os mais de 4 anos de investigações do MPT ajudaram na criação da nova lei, que já está em vigor. Trabalhar todo dia com essa barulheira não é fácil. Quem vive essa dura realidade diariamente são os rodoviários. E o preço dessa longa viagem é cobrado com graves problemas de saúde dos motoristas e cobradores. Sim, super prejudicial à nossa saúde, né? Porque as consequências ela não vêm no presente, mas com certeza ela virá e poderá acarretar várias complicações na nossa saúde. E verdadeiramente é difícil, complicado estar trabalhando com um barulho constante ali, mas a gente não tem outra opção, né? Infelizmente, a gente tem que suportar. É muito complicado. Além do barulho,
a gente tem que prestar atenção em tudo, entendeu? Mas esse barulho aqui complica nossos ouvidos, estraga tudo no dia a dia, entendeu? Tem companheiros aí que até hoje estão encostados por causa disso, por causa desse barulho desse motor. É horrível, era horrível mesmo, o barulho era ensurdecedor, né? A gente quase não... Tem muitos cobradores e motoristas que tem problema de audição por causa disso, que o barulho era muito alto, né? E antigamente os ônibus eram muito velhos, né? Muito sucateados, aí dá muito problema de audição, os rodoviários. Quase todos têm problema. Depoimentos como esse fizeram com que o Ministério Público do Trabalho atuasse para impedir que, em pouco tempo, esses trabalhadores passassem a ser considerados deficientes auditivos. Investigações apontam que 48% dos rodoviários são vítimas de perda auditiva induzida por ruído. A doença é causada pela constante exposição aos níveis elevados de ruído. Durante muitos anos, o Ministério Público do Trabalho tem feito investigações para avaliar as condições da saúde dos rodoviários, motoristas e cobradores. Nós verificamos que, devido à posição dianteira dos motores, com uma alta emissão de ruídos, calor e vibração, tem havido um afastamento muito grande desses trabalhadores, afastamentos previdenciários que são custeados por todos os trabalhadores. Um fato muito grave da questão da posição do ruído dianteiro é o adoecimento em massa a esses trabalhadores devido à perda auditiva. Essa perda auditiva ela é progressiva, a depender da continuidade da exposição, ela é irreversível. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 50 decibéis é o nível limite de conforto e 60 decibéis é o máximo para perda de concentração de uma pessoa. Muitas vezes o rodoviário tem uma jornada de trabalho estendida de 10 horas diárias e nesse período fica exposto a um barulho de cerca de 90 decibéis. Só no Distrito Federal, entre 2001 e 2012, aproximadamente 5.000 rodoviários pediram licença do trabalho devido à perda de audição. Com base nos resultados das investigações do MPT contra as empresas de transporte público do DF, foi aprovada uma lei distrital que proíbe ônibus com motor dianteiro no transporte coletivo. Quando a gente tem elementos para trabalhar e para justificar, é sempre bom. Então, o Ministério Público quando tem a defesa de uma matéria tão importante como essa, traz elementos importantes para nós também podermos defender no plenário. E foi muito importante a participação do Ministério Público, onde nós tivemos a oportunidade no plenário de sensibilizá-los a todos os demais pares e os demais deputados, para que a gente pudesse aprovar com base em estudos técnicos realizados pelo Ministério Público também e por esta casa. A lei determina que os ônibus com motor dianteiro sejam substituídos por outros com motor traseiro ou central gradativamente, de acordo com o limite de idade da frota. Nós vamos fazer reuniões com as empresas, com a Secretaria de Mobilidade, mas eu acredito que no prazo de 7 a 10 anos, todos os ônibus do DF vão estar alterados com motor traseiro. Isso porque no edital estabelece que os ônibus têm uma vida útil. E no período de 5 a 7 anos eles têm que ser trocados. Então, nesse período, quando as empresas forem adquirir novos ônibus para substituir os atuais, elas já têm que adquirir os ônibus com motor traseiro. A gente espera que na renovação da frota, as empresas, com a aprovação dessa lei, possam comprar esses veículos ou com motor central ou com motor traseiro e que possa dar uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade no trabalho para aqueles profissionais que têm como seu instrumento de trabalho o ônibus. Os grandes beneficiados com a nova lei podem comemorar, enfim, a melhora no ambiente de trabalho. Não há dúvida, né? A categoria vai trabalhar com mais tranquilidade, não vai haver aquele barulho, entendeu, né? Nós vamos trabalhar com mais dedicação, com mais atenção, além que nós já trabalhamos com muita atenção, né? Só que tem o problema do motor, entendeu? Esse motor sendo traseiro será melhor ainda para nós. Sem dúvidas vai estar colaborando para a gente estar preservando a nossa saúde, né? Porque realmente com o barulho atualmente a qual nós trabalhamos, fica meio complicado de trabalhar nessa situação, nessas condições de trabalho é um pouco complicado. Bastante bom para a gente, viu? Vamos ficar muito satisfeitos, porque vai melhorar bastante, vai acabar, pelo menos esse problema de ouvido vai acabar, com certeza. E você vai ver depois do intervalo parte da rotina de um fotógrafo. Registrar os momentos marcantes da vida das pessoas, capturar a imagem daquele cenário deslumbrante. Essas são algumas das funções do fotógrafo.
Quem nunca tirou uma selfie? Ou parou para registrar aquele momento especial em uma foto? No quadro Meu Trabalho de hoje, viemos conhecer um fotógrafo que trabalha para registrar todos esses momentos. E o nosso convidado de hoje é o Marcos. Marcos, como é que é trabalhar registrando os sentimentos das pessoas? Bom, eu já estou nessa área trabalhando, atuando há 22 anos, né? Comecei bem cedo e sempre gostei de fotografar as pessoas e as famílias. Então, assim, a gente tem um retorno emocional muito grande e acompanha as famílias, o desenvolvimento das famílias. É muito interessante, é muito bom trabalhar nessa área da fotografia social. E como é que é a rotina de um fotógrafo? Bom, é uma rotina como de outro trabalho qualquer, né? Ela exige disciplina, exige horário, atendimento. No meu caso, eu trabalho também à noite, fora do horário comercial, e trabalho nos fins de semana. Então, assim, eu tenho uma carga de trabalho maior do que a maioria das pessoas. Marcos, você pode mostrar um pouco do seu trabalho que está exposto aqui e falar pra gente um pouco da diferença entre cada um? Sim. Aqui, quando nós estamos no meu estúdio fotográfico, né? Então o meu maior público são as fotografias de família e as fotografias dos eventos sociais dessas famílias. Então aqui nós temos álbuns de aniversário de criança, foto de gestante para acompanhar a gestação da mãe e depois o nascimento da criança. Receber um sorriso como esse aqui, vale a pena? Vale a pena, vale a pena. E mais feliz ainda nós ficamos quando nós vemos a alegria das mães, né? Em poder fotografar os seus filhos e poder ter essa imagem registrada para toda a vida dela, para até gerações futuras. Um momento que não vai voltar mais. O fotógrafo ele pode trabalhar em diversas áreas de atuação, não é? Ele pode fotografar produtos para ajudar a venda desses produtos, fotografia de famílias, estúdio, desde o nascimento da criança até todo o desenvolvimento da família. Ele pode trabalhar com fotojornalismo, ele pode trabalhar com fotografia publicitária, que é uma outra área da fotografia, fotografia técnica científica, que é para pesquisas, né? Principalmente pesquisas que envolvam foto de microscópio, você tem que ter as cores perfeitas para poder a pesquisa avançar. Você tem fotografia de astronomia. Então, assim, o campo para fotografia é imenso. Todo mundo precisa de fotografia. Então, Marcos, vamos conhecer um pouco mais da área de atuação aí dos fotógrafos? Isso, eu vou apresentar para vocês aqui o trabalho do estúdio fotográfico. Chegamos aqui no estúdio, Marcos. O que é feito aqui? Bom, aqui todo o trabalho que eu preciso fotografar, produtos, pessoas, alguma foto específica, reprodução, eu faço aqui dentro do estúdio porque eu tenho um controle da luz, né? E se estiver chovendo ou estiver à noite, não influencia no meu trabalho. É preciso capacitação para fotografar em todos os ambientes possíveis? Sim, é preciso domínio, né? O estúdio fotográfico você precisa entender luz, porque você não consegue ver o flash na hora, né? Então você precisa ter um pouco mais de entendimento sobre a luz. É um passo importante para o fotógrafo. Tem fotógrafos que não gostam, trabalham só com luz ambiente, e já tem uns que estão bem dentro do estúdio ou preferem trabalhar no estúdio. Vamos ver um pouco agora do trabalho do Marcos. E é aqui que o fotógrafo faz o milagre. Aqui é a área de pós-produção, né? Seria o nosso laboratório de antigamente, né? Aqui nós podemos fazer as manipulações das imagens. Vamos ver como é que vai ficar esse material? Só uma brincadeirinha aqui, ó. O que é necessário para se tornar um fotógrafo? É necessário dedicação. Você se dedicar ao seu trabalho. É um ofício, né? Como outro qualquer. Um pintor, ele tem que dominar a técnica da pintura. Ele tem que entender o que ele está fazendo. Demora alguns anos para você poder se tornar um profissional. Você entra na faculdade, agora temos cursos, né, bons de fotografia, que eram mais raros quando eu comecei. Então eu aprendi com outro fotógrafo numa agência de fotojornalismo. Marcos, então mostra um pouco do equipamento que você utiliza aqui para conseguir essas imagens. Tá legal. Primeiro nós temos aqui um tripé que vai me auxiliar na fotografia de produto. Não vou precisar ficar mexendo a câmera toda hora. Eu vou acertar o produto no local que eu quero, o foco. Depois eu vou iluminar esse produto de maneira que esse produto fique mais bonito, mais apresentável. Então a câmera fotográfica no tripé, né, estabilizada. Eu tenho aqui um radio flash,
que é um emissor de ondas de rádio, ele vai me ajudar a disparar os flashes. E a lente é extremamente importante para conseguir a melhor foto. Sim, vou retirar a câmera aqui do tripé para poder mostrar melhor para o telespectador. Isso aqui é uma objetiva. Uma objetiva tem um conjunto de lentes aqui dentro, que nesse caso são de cristal, né, que vão ajudar a formar a imagem. Essa é uma tele, ela tem 70 milímetros, que é para fazer retrato, e 200 milímetros. No vocabulário popular é o zoom, né? Essa aqui é uma 24-70, então ela é mais aberta, e depois ela vai até 105 milímetros, ela vai fechando, então é como se estivesse dando um zoom. Ela encaixa aqui nessa pontinha vermelha, ó, giro, ela trava, está travada agora aqui, e aí eu posso usar a minha outra objetiva. E a vida do fotógrafo não se resume apenas ao estúdio, né? Tem a fotografia feita na área externa. A gente pode acompanhar um pouco desse trabalho? Sim, a gente pode fazer algumas fotografias externas também para você ver. Estamos aqui agora na área externa. Tem todo um tratamento diferente, né, na hora de fotografar. Sim, aqui nós vamos ficar dependentes do clima, né? No caso, agora nós temos um dia todo nublado, então a luz vem muito de cima, não é muito favorável para ter uma imagem boa. Você tem também o horário solar, né? Se o sol estiver mais próximo do horizonte, você tem uma luz mais cortante, na horizontal você tem imagens mais bonitas, né? E Marcos, qual a importância das questões trabalhistas para o fotógrafo aí também? Nós temos algumas áreas que já foram conquistadas. Direito autoral é uma, já é uma legislação que protege o fotógrafo e ela realmente vale. Se a pessoa usar uma imagem sua sem a sua autorização, você pode ir no Pequenas Causas se for uma coisa simples, ou pode ir para um tribunal, pedir mais, se você achar que vale mais, porque a questão autoral é respeitada. Mas nós precisamos regulamentar realmente a profissão, para que exista um piso salarial. E qual é a dica que você dá para quem quer se tornar um fotógrafo? Então, dedique-se, aprenda, entenda o que é fotografia, a responsabilidade do fotógrafo. Não vai fazer um registro de um evento importante com a questão só de registrar, porque você pode destruir a história daquela pessoa. Nós estamos lidando com emoções, nós estamos lidando com as histórias, né? E também nós estamos criando um acervo fotográfico do mundo em que nós vivemos. E hoje fomos nós que registramos a rotina do fotógrafo. E aí, você de casa, gostou do que viu? O quadro Meu Trabalho fica por aqui. E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.npt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima!